Irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, irmão. É bom estar na presença do Senhor. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui, pela oportunidade que Ele concede à minha família, pela oportunidade que Ele concede a você também de estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar rapidamente uma palavra que o Senhor tem gerado no meu coração. E eu me dei a liberdade de colocar um tema. Serei breve. Em nome de Jesus. Mas antes de falar o texto aos irmãos, a qual Deus colocou no meu coração, louvado seja Deus, eu quero que você grave esse tema, louvado seja o nome do Senhor. E o tema é: obediência e fé são essenciais para o milagre. Amém? Obediência e fé são essenciais para o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente às vezes fala de fé, louvado seja Deus, na igreja, na congregação, como nós estamos aqui nessa noite. E às vezes a gente acha que fé é uma coisa fácil de falar. Às vezes você vai falar de fé e o irmão vai olhar para você, mas Alexandre, eu tenho fé. Os irmãos olham para você e fé é uma coisa que aparentemente todo mundo tem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existem alguns fatores para a gente estar acreditando, para a gente acreditar na fé. A fé, louvado seja o nome do Senhor, o conceito de fé, aleluia, segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, louvado seja Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Porque quando a gente tem algum resquíciozinho que nos dá crédito a ter fé em algo, é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou te dar alguns exemplos quanto a isso, louvado seja Deus. Porque nós estamos aqui na congregação e a gente participa, louvado seja o nome do Senhor, dos cultos. Nós participamos das orações que nós temos aqui na igreja. Participamos, louvado seja Deus, das campanhas que temos aqui às terças-feiras. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes se levanta alguém usado por Deus para pôr as mãos sobre nós, para colocar as mãos sobre nós e para falar que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vai trazer algo sobre a nossa vida. O Senhor, através dessa campanha, Ele vai operar na vida do seu esposo, louvado seja o nome do Senhor, na vida da sua esposa. Aleluia. E a gente se agarra naquilo ali que recebemos da parte do Senhor, e a gente pratica a nossa fé, porque a nossa fé, louvado seja o nome do Senhor, veio através de uma palavra de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu filho. O meu filho vai sair dessa situação, o meu filho, ele vai receber algo do Senhor, uma porta aberta. O meu filho, ele vai passar num concurso público. O meu filho, ele vai passar numa faculdade pública. Eu estou fazendo essa campanha aqui, essa campanha falou comigo, e por conta dessa campanha eu acredito, louvado seja o nome do Senhor. Eu coloco a minha fé em prática, mediante aquilo que eu aprendi, e aquilo que eu ouvi na campanha, louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito, eu tenho fé que aquilo vai acontecer, louvado seja Deus. Então a gente vai se agarrando em algumas coisas que a gente ouve e que a gente percebe, e isso vai nos ajudando a ter fé. E por isso que a gente acha que a fé é algo que todo mundo tem, mas isso não é verdade. Porque a fé, ela tem que vir de nós quando não tem nada na nossa frente. A fé, ela tem que vir de nós quando a gente não consegue enxergar nada, quando a gente não ouviu nada de ninguém, e a gente mesmo assim acredita que algo vai acontecer. Isso é fé de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu queria, louvado seja Deus, falar de Jesus nessa noite. É muito bom falar de Jesus. Antes de ler o texto, louvado seja Deus, ao qual Deus colocou no meu coração, eu queria falar de Jesus, que a cada dia que passa, eu queria confessar isso aos irmãos. A cada dia que passa, louvado seja Deus, eu vou me apaixonando mais pelo Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, eu já vivi coisas difíceis na minha vida, já passei por situações difíceis. Louvado seja o nome do Senhor, principalmente nos últimos dias, nos últimos tempos. Louvado seja Deus. E eu confesso aos irmãos que nada disso foi capaz de atrapalhar ou de abalar a minha fé em Deus. Nada disso foi capaz de abalar, louvado seja o nome do Senhor, aquilo ao qual eu acredito, ao qual Deus, o que Deus é. O que Deus é para mim, louvado seja Deus. E a cada dia que eu vou vendo o Senhor agindo, o Senhor trabalhando, o Senhor livrando, o Senhor mostrando algumas coisas, a minha vida é uma vida de fé e de milagre em Deus. A vida da minha família é uma vida de milagres em Deus. Nós já vivemos situações difíceis, sim, mas em todas as situações que nós vivemos difíceis, o Senhor operou o milagre. Vivemos coisas tremendas da parte do Senhor. Às vezes a gente tem testemunho para contar da parte de Deus, testemunho de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Louvado seja Deus. Eu tenho testemunho para contar de semana passada. Eu tenho testemunho para contar de ontem. Tenho testemunho para contar de semana passada, do mês passado. Porque o Senhor, a todo tempo, Ele vem provendo, Ele vem agindo ao meu favor e a favor da minha família. E eu tenho fé em Deus, que Deus ainda tem mais e mais para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico olhando para o Senhor, fico imaginando o Senhor. Aleluia. E nós sabemos que a história de Jesus, louvado seja Deus, a Bíblia, ela não nos deixa claro, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia não nos dá relato da infância e da juventude de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, a não ser um texto específico que fala que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no templo junto com os doutores da lei. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Aleluia. A Bíblia também fala sobre a infância de Jesus, sobre a juventude de Jesus, que Jesus, ele crescia em graça, crescia em conhecimento e em sabedoria. Louvado seja Deus. O ministério de Jesus na terra, louvado seja Deus, para nós, começa quando Jesus é batizado no Rio Jordão, por João Batista, louvado seja Deus. Ali começa o ministério de Jesus na terra. E nós sabemos que o ministério de Jesus na terra é o ministério ao qual o pastor gosta muito de falar essa palavra, qual Jesus bombou nas terras dos viventes. Louvado seja Deus. A partir do momento que Jesus ele é batizado no Rio Jordão, Jesus imediatamente é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E Jesus ali vence Satanás. E depois nós vamos ver na trajetória de Jesus, a Bíblia fala em 3 anos e meio, do tempo ao qual Jesus esteve na terra, aleluia, exercendo o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver que o Jesus fez várias coisas. Jesus operou vários milagres, louvado seja o nome do Senhor. Jesus operou cura, Jesus operou libertação, Jesus pregou e operou salvação, Jesus, louvado seja Deus, expulsou demônios. Jesus teve o seu ministério de sucesso durante 3 anos e meio aproximadamente. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele tem algo a nos passar, porque na maioria das vezes, se eu não estiver equivocado, são 35 mais ou menos milagres ao qual Jesus operou na Bíblia. E eu queria falar para você, aleluia, a respeito de milagre. Eu queria trazer para você, louvado seja o nome do Senhor, não a visão a qual nós estamos acostumados a perceber ou a ver de um texto da Bíblia. Eu quero trazer para você uma visão diferente daquilo que muitas das vezes nós ouvimos. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro contexto, louvado seja Deus, a qual o Senhor gerou no meu coração, e eu vou ser breve quanto a isso. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto ao qual eu quero trazer para os irmãos fala de cura. E esse texto se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 17.
Se os irmãos quiserem abrir, louvado seja o nome do Senhor, Lucas capítulo 17, versos 11 ao 14, uma palavra muito conhecida, louvado seja o nome do Senhor no meio cristão. Amém. Aleluia. Eu vou ler do 11 ao 14 somente. Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, aleluia, e da Galiléia. Alguns dias atrás eu trouxe uma saudação aqui e eu falei dessa passagem de Jesus da Galiléia, quando ele vai até aquela mulher do poço ali que estava pegando água. Nós sabemos que, louvado seja a Samaria, perdão. Nós sabemos que os cristãos, aleluia, o povo de Israel, o povo judeu, era inimigo do povo, aleluia, samaritano. Eles não gostavam de passar por ali, por Samaria. E nós vemos Jesus passando ali quando foi ter com aquela mulher no poço. E agora nós estamos vendo novamente Jesus passando por Samaria. E eu quero já deixar algo para os irmãos na noite desse dia. Aleluia. Porque Samaria era um lugar ao qual os cristãos ou os judeus não queriam e não gostavam de passar, porque era um lugar perigoso para eles transitarem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria falar para você a respeito de chamado. Você que acredita ter um chamado. Você que sabe que tem um chamado. E você que já está vivendo o teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar de chamado em cima desse versículo. Louvado seja Deus. Porque Samaria era um lugar ao qual os judeus não queriam estar. E muitas das vezes eu e você vamos ser chamados para estar em lugares ao qual eu e você também não vamos desejar estar. Às vezes Deus vai nos colocar em lugares difíceis, lugares que eu e você não vamos querer estar. Louvado seja o nome do Senhor. E pior do que isso é você estar sozinho. Porque é bom nós estarmos em companhia, junto com nossos irmãos, quando recebemos uma tarefa difícil, ou do Senhor, ou do nosso líder. Louvado seja o nome do Senhor. É bom estar junto. É bom estar com alguém, estar em companhia, compartilhar experiências, informações. Isso nos fortalece. Mas e aí quando você tem que estar sozinho? Quando é só você que tem que estar naquele lugar? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo uma campanha, dia de terça-feira, que fala de Jonas. Fala da cidade de Nínive. Jonas tinha que pregar para o povo ninivita e tinha que pregar sozinho. Jonas recebe um comando do Senhor para pregar para os ninivitas, sozinho. Um povo cruel e perverso. Senhor, vai alguém comigo? Não, Jonas, só você. Era um lugar ao qual ele não queria estar, mas era o chamado. E o chamado vai sim te colocar em lugares ao qual você não quer estar, ao qual você não deseja estar, mas você vai ter que estar, porque o chamado é teu. Todos nós temos um chamado específico. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. E o Senhor não erra. Se você está aqui e não acredita em você mesmo, sabe o que você está dizendo para o Senhor? Que não acredita no Senhor. Se você está aqui e não acredita no teu potencial, se foi o Senhor que te escolheu, tem alguma coisa errada, porque o Senhor não erra. Então, se você está aqui, louvado seja Deus, é porque o Senhor te escolheu. E te escolheu para um chamado, para um propósito, para uma missão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra mão de tudo que você tiver que abrir para viver aí chamado de Deus. Para viver o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Você está com a Bíblia aberta? Amém. Vamos continuar lendo. Louvado seja Deus. Vou colocar aqui, voa a página. Versículo 12. E entrando numa certa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, louvado seja o nome do Senhor, ficaram limpos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, louvado seja Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos perceber, nós vemos que nos versículos mais para frente, muitos pregadores, muitas ministrações sobre agradecimento, falam sobre agradecimento, porque 10 são curados, um só volta, e o que volta é samaritano, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria, louvado seja Deus, trazer uma outra visão acerca desse texto para a vida dos irmãos, a qual o Senhor colocou no meu coração. Nós sabemos que a lepra, louvado seja Deus, era uma doença incurável naquela época. Era uma doença que não tinha cura. O indivíduo que era acometido dessa doença, era praticamente o indivíduo que tinha sua vida morta, a sua vida paralisada, porque aquela doença era uma doença incurável. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha jeito, não tinha para onde correr, não tinha. E nós sabemos que da época antiga, nessa época aqui, louvado seja Deus, os doentes, os leprosos, eles eram tirados da cidade. Eles viviam num outro lugar, separado da sociedade. E pior do que isso, pior do que ser separado da sociedade, é viver separado da sua família. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou repetir para você entender, que eu acho que você não entendeu. Pior do que você viver separado da sociedade, separado dos seus afazeres, separado da sua vida profissional, separado do seu lazer, separado das coisas que você gosta de fazer, é viver longe da sua família. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E esses 10 leprosos, eles estavam nessa situação, vivendo separado, aleluia, da sua família e dos seus afazeres, da sociedade. A lepra era uma doença terrível, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles viviam, louvado seja Deus, um sofrimento físico, mas também um sofrimento emocional. Muito pior, louvado seja Deus, em algumas situações, do que você está sentindo dor, é o sentimento, louvado seja Deus, é o abalo no nosso emocional, no nosso psicológico. Essas são as piores doenças, está aqui um psicólogo, e pode dizer melhor do que eu isso, mas as piores doenças que nós vamos ser acometidos são as doenças da alma, as doenças na cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as piores doenças. As nossas mazelas, louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Naquela época, louvado seja o nome do Senhor, quem tinha essa doença, quem estava acometido de lepra, era considerado impuro. Era uma pessoa impura. Era uma pessoa que era totalmente discriminada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Era uma pessoa que ela vivia separada, discriminada, uma pessoa sem perspectiva alguma. E eu acho lindo, louvado seja o nome do Senhor, porque Samaria era um lugar ao qual os judeus não gostavam de passar, e quem estava passando ali naquela situação, naquela hora, naquele momento? Jesus. Homens que tinham a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, talvez ali esperando até a morte, sem perspectiva, como eu já falei, numa situação muito complicada, muito difícil, uma situação irreversível, porque era uma doença incurável. E num lugar, louvado seja Deus, onde o judeu não gostava de passar, quem estava passando? Jesus. Porque naquela situação, o único que poderia fazer algo por eles era Jesus. Era o Senhor. E quantas das vezes na minha e na tua vida também é assim.
Muitas das vezes nós queremos recorrer, aleluia, a recursos que nós temos, aleluia, como recorrer, que estão ao nosso alcance, quando na verdade esses recursos não vão, aleluia, louvado seja, resolver nada, resolver a nossa situação. Quando na verdade é só o Senhor. É você entrar dentro do teu quarto e orar e pedir a Deus e colocar tudo nas mãos do Senhor, como já foi falado aqui também. Às vezes nós passamos por situações tão difíceis, às vezes nós estamos tão amargurados, tão entristecidos, que muitas das vezes isso nos impede de colocar a nossa fé em prática. Porque nós estamos tão oprimidos, louvado seja o nome do Senhor, tão aprisionados, louvado seja Deus. Eu costumo falar uma prisão domiciliar, que nós não damos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, condição de o Senhor agir na minha e na tua vida, porque nós não acreditamos em nada, tamanho é o nosso problema, tamanho é a nossa dificuldade, tamanho é a nossa dor. Nós vivemos presos no nosso mundinho e não acreditamos em nada. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes participamos de campanhas, às vezes as pessoas oram por nós, às vezes um vaso, louvado seja o nome do Senhor, coloca a mão, impõe a mão sobre nós, mas nós não acreditamos. A nossa fé não é grande o suficiente para crer naquilo que o irmão está profetizando, naquilo que o céu está liberando. Tamanho o problema que nós estamos vivenciando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles leprosos estavam nessa situação. Eles só podiam ter uma solução. Só existia uma solução para o seu problema. E era Jesus. Talvez, louvado seja o nome do Senhor, a dificuldade que eles estavam vivendo por aquela doença poderia atrapalhar aqueles leprosos de ver o milagre acontecer na sua vida. Porque é isso que acontece comigo e contigo. Às vezes, louvado seja Deus, o milagre não acontece na minha e na tua vida por culpa nossa, por culpa minha e por culpa sua. Porque nós não temos fé suficiente para acreditar naquilo que está sendo liberado pelo céu. Porque os nossos problemas estão nos sufocando. Aleluia. E às vezes a gente não quer dar a liberdade de sair dessa condição, de sair dessa situação. Estamos aprisionados, como eu falei, estamos vivendo numa prisão domiciliar. Louvado seja Deus. Prisão domiciliar eu consigo fazer, eu me alimento, eu tomo banho, eu vejo televisão. Você está ali, a tua vida está seguindo, mas você não sai daquilo ali. Você não consegue ir em frente, você não consegue avançar, você não consegue prosperar, você não consegue fluir, você não consegue romper. Louvado seja o nome do Senhor. Tamanha dificuldade que você possa estar enfrentando. E aqueles leprosos estavam nessa situação. Aleluia, a Bíblia fala que eles não foram curados imediatamente. Eles estavam vivendo uma situação muito difícil e o Senhor libera uma palavra para eles. Vá ao sacerdote e mostre a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso era parte da lei. Se você não sabe, louvado seja o nome do Senhor, em Levítico fala isso, se eu não me engano, Levítico 2. Que aquele que era curado, louvado que recebeu uma cura, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote comprovar a cura dele. Aleluia. E tu imagina o Senhor chegando para eles, louvado seja o nome do Senhor, vá e se apresente ao sacerdote. Eu olho para eles, eu me vejo nessa situação. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar você passando por um problema muito difícil, por uma dificuldade muito grande, e Jesus fala para você, vai e se apresenta ao sacerdote. E você sabendo, louvado seja da lei, sabe que para você se apresentar ao sacerdote, você tem que estar curado. Mas você não está curado, você olha para você e ainda está leproso. E como é que eu acredito, como é que eu vou ao sacerdote? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles leprosos poderiam olhar, mas como assim? Como nós vamos nos apresentar ao sacerdote se nós estamos... Louvado seja o nome do Senhor, não tem como. Como eu vou me apresentar? Não tem como. Pô, brincadeira. O Senhor falou, poxa, a nossa expectativa. O Senhor é a nossa única esperança, porque essa doença é uma doença incurável. E Ele fala isso para nós. Não, não vou. Eu não vou porque eu não estou curado. Vou fazer o quê? Vou me apresentar ao sacerdote por quê? Para quê? E muitas das vezes acontece isso conosco, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te dá um comando, louvado seja Deus. Às vezes tu não está vendo nada. Às vezes tu não está vendo nada, as coisas não estão fluindo.
As coisas não estão acontecendo, louvado, da maneira que você queria que acontecesse. E você começa a desistir. Você começa a ficar fraco. Louvado seja o nome do Senhor. Você começa a desanimar. Aleluia. E não vai ter como você ver a bênção de Deus na tua vida. E não vai ter como você, louvado seja, ver o milagre de Deus se manifestar na tua vida. Porque tu não está vendo nada, mas foi te dado o comando, mas você não acredita. Porque você quer ver alguma coisa acontecer. Você quer ver o resultado, louvado seja Deus, daquilo que você está fazendo. Existem curas que são imediatas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 5. Já são 9h30, eu vou... Não precisa abrir a Bíblia, não. Lucas, capítulo 5. A cura de um leproso também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A cura de um leproso. Só que naquela situação ali, o leproso é curado imediatamente. Ele se apresenta diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor e fala para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, eu serei curado. E ele é curado instantaneamente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor impõe as mãos sobre ele. Não poderia fazer. Aleluia. Aquilo ali, ele não poderia fazer. De repente, se fosse eu e você, não faria. Aleluia. De repente, se fosse eu e você, não queria colocar a mão. Não ia querer fazer. Porque o leproso era considerado impuro. Lembra que eu falei disso? Mas o Senhor toca nele, louvado seja o nome do Senhor, e ele é curado. É um milagre instantâneo, louvado seja Deus. Muitas das vezes vai acontecer na minha e na tua vida. Muitas das vezes você vai, louvado seja o nome do Senhor, caminhar e as coisas vão acontecer rapidamente. No estalar de dedo, você vai ver o resultado daquilo que você está fazendo. E aquilo ali vai te dando ânimo. E aquilo ali vai te injetando ânimo. E aquilo ali vai aumentando a tua fé. E você continua operando, e você continua fazendo. Aleluia, porque você está vendo o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você não vê, e quando o resultado, louvado seja o nome do Senhor, vem pelo caminhar. Aleluia. Existem situações na minha e na tua vida que vai ser no estalar de dedo. Vai ser no instantâneo. Vai ser para já. Vai ser direto. Louvado seja o nome do Senhor. Escute isso aqui. Mas existem resultados na minha e na tua vida que eu vou precisar virar e caminhar. Aleluia. Eu vou precisar virar e caminhar para aí sim eu ver o milagre acontecer. Não vai ser naquela hora ali. O Senhor não vai dar o comando para ser na hora. Eu vou precisar virar como os 10 leprosos viraram e vou caminhar. A Bíblia fala que à medida que eles foram caminhando, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que você não está entendendo isso aqui. Eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deixa eu falar novamente, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Existem, louvado seja Deus, milagres na minha e na tua vida, que eles vão acontecer se eu caminhar, se eu acreditar, se eu crer, mesmo eu não vendo nada, mesmo eu não percebendo nada, mesmo eu não tocando em nada, mas eu vou precisar caminhar para ver o milagre acontecer. E o Senhor tem falado isso ao meu coração, caminha. E o Senhor tem falado, caminha. Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer, caminha. Continua. Caminha, é assim mesmo. Caminha. Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece, Senhor. Me dá graça, me dá força. Caminha. Caminha. O Senhor está mandando nessa noite eu dizer para você, para a igreja, caminha, louvado seja o nome do Senhor. Caminha, louvado seja o nome do Senhor. Se você quer receber algo do Senhor, caminha. Talvez o que você quer receber não vai ser agora, mas à medida que você for caminhando, à medida que você for se entregando, à medida que você for fluindo, for rompendo, aleluia, o céu vai descer ao teu favor. E o milagre vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor. E você vai experimentar coisas lindas, coisas grandes e tremendas na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles obedeceram o comando do Senhor. Aleluia.
Por mais que naquela situação era meio difícil de fazer, mas eles obedeceram. Eles foram, louvado seja o nome do Senhor. E eles vão caminhando, até se apresentar, porque o Jesus curava, mas tinha que ter uma comprovação. Jesus curava, mas eles tinham que se apresentar para ter uma confirmação. Louvado seja o nome do Senhor. Eles eram obrigados a estar na presença dos sacerdotes, para que os sacerdotes confirmassem que eles estavam limpos de fato, aleluia, para eles serem entregados novamente à sociedade no meio da sua família. Você consegue perceber a importância de você continuar caminhando naquilo que o Senhor falou contigo, colocou no teu coração? Você consegue perceber a profundidade disso aqui? De você continuar caminhando em meio à dificuldade que você está vivendo hoje? Eu não sei de que forma você entrou hoje aqui nessa noite. Culto de família. Aleluia. Mas eu quero que você saia daqui, louvado seja o nome do Senhor, com essa palavra guardada na tábua do teu coração. Aleluia. Porque se você caminhar, acreditar, ter fé, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, você vai se apresentar ao sacerdote. Talvez a tua vida está parada, estagnada, por conta dos problemas, louvado seja Deus. Você não vê mais solução, você não vê mais esperança. Mas você, louvado seja o nome do Senhor, inspirado por Deus, decidiu, melhor dizendo, caminhar. Você, inspirado por Deus, decidiu avançar. Você, inspirado por Deus, decidiu crer. Você decidiu ter fé. E você foi e caminhou. E Jesus operou um milagre. Você se apresentou um sacerdote e você foi inserido novamente no meio da sociedade e no meio da tua família. E o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos recebam na noite desse dia. Que os irmãos possam tomar posse dessa palavra. Que os irmãos possam se abrir para o teu chamado. Por mais que o teu chamado possa ser difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que a missão que lhe foi dada possa parecer até impossível de você estar executando. Mas permanece caminhando. Permanece prosseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias é filho de sacerdote. Louvado seja Deus. Jeremias está condicionado. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias está, ele numa situação de conforto, porque ele ia suceder os seus pais, a sua família. Uma família sacerdotal. Aí, determinada situação, em determinada época, o Senhor se apresenta para ele e diz: Jeremias, tu não vai ser sacerdote. Tu não vai ter a tua casa fixa, tu não vai ter família, tu não vai ter filho, tu não vai ter o teu trabalho, não. Tudo que você desejou, tudo que desejaram para você, tudo que estava no script de acontecer na tua vida, todo, louvado seja o nome do Senhor, tudo, isso não vai valer de nada a partir de agora. Eu te chamo para ser profeta. Mas é o chamado de Jeremias, não era ser sacerdote, era ser profeta. E ele tinha que escolher, louvado seja o nome do Senhor. Mas por ele ter uma base familiar, porque a Bíblia fala que ele era sacerdote de família sacerdotal. Então, louvado seja Deus, Jeremias foi criado, louvado, no meio cristão. Jeremias era crente, seu pai era sacerdote, ia ao templo, ia a Jerusalém, fazer os seus serviços. Eles viviam na cidade chamada Anatote, mas eles iam a Jerusalém, ele via seu pai e ele vindo, trabalhando para o Senhor. Jeremias tinha base, uma base o quê? Uma base familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ensinado, foi instruído. Como eu tenho falado muito, mostrava seu pai, além de instruí-lo, porque instruir é uma coisa. Eu posso falar, eu posso passar as minhas informações, passar o meu conhecimento. Outra coisa é você mostrar. Falar, eu posso falar. Arthur faz isso, Arthur faz aquilo, Ana faz isso, Ana faz aquilo. Mas e aí? Eu estou mostrando para ele o que é para fazer? Estou mostrando para ele o que é para fazer?
E ele era mostrado. Ele via seu pai trabalhando, sua família. E ele aceita aquele chamado difícil do Senhor para a vida dele. Que é não ser sacerdote, aleluia, e ser profeta, não ter família, não ter moradia própria, não ter emprego. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer que a gente fique preparado. O Senhor quer que nos preparamos para o nosso chamado. Seja ele fácil, seja ele difícil. Mas se prepare para o teu chamado. Tenha uma base familiar. Você é importante, aleluia, na criação dos teus filhos. Mostre a ele como se faz. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos na noite desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos possam colocar em prática. Porque as palavras que nós recebemos, louvado seja Deus, que são ministradas neste lugar. E as palavras que chegam até nós, eu costumo dizer que muitas das vezes a gente olha para o nosso irmão, essa palavra era para fulano, essa palavra era para ciclano, essa palavra é para o outro que está lá atrás, essa palavra é para o que está na frente. Não. Às vezes pode ser uma palavrinha só, uma frase, mas alguma coisa vai servir para você. Você não vai sair daqui, louvado seja Deus, com fome. Não. Uma coisinha, uma migalhinha do pão vai cair para você. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu Se coloque de pé. batalhas, Segura um pouquinho aqui. seu nome é Segura um pouquinho aí, filhote. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ainda mais a vida do Alexandre. Por essa inspiração e por essa precisão em trazer para o nosso coração aquilo que de verdade Deus quer falar com a gente. Diga comigo, fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Mais uma vez, a gente vai continuar aqui até meia-noite. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Mais ou menos, mais uma vez. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Essa palavra que o Alexandre trouxe, meu irmão, é muito impactante. É muito abençoadora. Tem fogo aí, igreja? Isso aí, fica ligado. Bendito seja o Senhor. Você viu o que o homem de Deus ensinou para a gente? Ele disse que Jesus falou para os leprosos que estavam à procura de cura. Jesus não disse para eles, Valdeir, vocês estão curados. Jesus não disse isso para eles. Quando eles procuraram Jesus, pastor Eliane, quando eles procuraram Jesus, Jussara, procurando cura, Nanda, sabe o que Jesus disse para eles? Vai procurar o sacerdote. Eles poderiam ser rebeldes, que nem alguns aqui são às vezes. Eu não sou curado. Vou procurar sacerdote nenhum. Pastor Henrique está maluco. Eu não estou curado, eu não vou procurar sacerdote. Porque a lei explicava, Michele, que eles só deveriam se mostrar ao sacerdote quando eles estavam curados. E o Alexandre, inspirado pelo Espírito, pensou esse detalhe para nos fazer entender. Você quer vitória? Deixa de ser rebelde. Para de ser aprenda a ser obediente. Para de ser rebelde, seja obediente. Pastor, não vou com a sua cara. Troca de pastor, meu irmão. Troca de pastor. Porque Jesus disse para os leprosos: vocês querem cura? Procura o sacerdote. Você não vê o texto dizendo que eles foram resmungando. Sabe o que o texto diz?
que eles obedeceram, mas eles não estavam curados. Mas fé é isso, é você acreditar, mesmo sem estar vendo. E eles foram procurar o sacerdote. Meu irmão, sempre tem um perturbado que deve estar falando assim, lá no meio deles, Tatiane. Cara, Jesus mandou a gente procurar o sacerdote, mas não tem nada a ver, a gente não está curado. Sempre tem um nojento. Mas a Bíblia fala, meu irmão, que aqueles leprosos foram. E a prova disso, Rafael, que tem nojento no meio, que diz a Bíblia que só um ou poucos, porque você leu em Lucas, né? Aleluia, porque Marcos traz um outro detalhe. Mas vamos lá com o Mateus. A Bíblia diz que eles chegaram no meio do caminho, eles perceberam que estavam curados. Então era mais ou menos assim: você quer bênção? Obedeça o comando do pastor. Você quer bênção? Obedeça o comando do sacerdote. Você quer bênção? Para de retrucar. Faz o que foi mandado, porque eles só receberam cura porque eles obedeceram. Às vezes, a gente não recebe de Deus porque a gente tem uma visão fechada do agir do Senhor. Não. Se o pastor fosse lá me entregar uma profecia, eu ia crer. Se o pastor tivesse orado e a pessoa tivesse caído endemoniada, eu ia ver que Deus está ali. Sabe por que a gente não recebe às vezes? Porque a gente, como eu trouxe uma palavra no início, a gente tem lábios cheios de maldade e cheios de engano. Mas quando a gente crê com pureza na palavra que sai do altar, o Senhor opera milagre na nossa vida. Se você entende que essa palavra foi Deus falando com você, coloque a mão no coração. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, eu criei e eu quero receber, Senhor, essa bênção que eles receberam na obediência. Quando eles saíram, Senhor, da presença de Jesus, eles ainda não estavam curados, mas a cura veio porque eles obedeceram, e por eles terem obedecido, eles caminharam, e por eles terem caminhado, eles receberam vitória. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nos leva, Senhor, a sair desta nostalgia. Nos leva, Senhor, a sair desse lugar de teimosia. Nos leva, Senhor, a sair desse quarto fechado, aonde eu me alimento das minhas amarguras, das minhas revoltas, das minhas indignações e da minha rebeldia. Porque se eu estou orando e tu não está fazendo o que eu quero, então eu não me movo, Senhor. Mas essa palavra nos ensina diferente. Que primeiro eu obedeço, depois eu caminho, e tão logo eu obtenho vitória. Que hoje, Senhor, cada casa, cada lar, creu de todo o seu coração que a fé é pautada num princípio de obediência. Todos os lares aqui representados, Senhor, que acreditaram nesse princípio, libera o que o Senhor decidiu liberar nessa noite. Em nome de Jesus.